O debate de hoje é uma realização do Grupo de Monitoria dos Direitos Humanos. Ou seja, nesse caso, a OMUNGA, fazendo parte deste grupo, então tem o Quintas de Debate, que é um programa da OMUNGA, e a OMUNGA emprestou, nesse caso, o Quintas de Debate, que é para poder albergar essa atividade. Então, só para dizer que dentro desse grupo de monitoria de direitos humanos é composto por 18 organizações. São 18 organizações, algumas com o Estatuto de Trabalhador, né, através da Comissão Africana, e algumas em via, né, de poderem ter acesso ao Estatuto de Observador. Então, para nós para a sociedade civil foi uma inovação muito boa que foi trazida para cá, né? Para o mundo, obviamente, para todos os países, exatamente porque aí teríamos a possibilidade de uma ferramenta fundamental para reduzir, não é, a seletividade no tratamento dos acordos de direitos humanos a nível das Nações Unidas, porque também anteriormente, o tratamento das questões a nível dos Estados também era um bocado diferente, havia uma certa desigualdade. Então, o Conselho também veio resolver alguns desses problemas. E, principalmente, o Conselho veio trazer aquilo que nós entendemos que é um exame aos Estados, todos os Estados, isso desde 2007, todos os Estados são revistos. Neste momento, nós temos 192 Estados, não é? E por ano 48 países são examinados. Então, esse exame, para além de permitir que os outros Estados tenham uma percepção do que é que Angola está a fazer em relação aos direitos humanos, em relação ao respeito dos tratados que a própria Angola ratificou, também dá a possibilidade da sociedade civil interagir com os comitês a nível do Conselho das Nações Unidas no que se refere a prestarmos informações. Como vocês devem saber, o Estado tem as suas responsabilidades, faz o seu trabalho, monitora o seu trabalho e tem o dever de reportar. E a sociedade civil, obviamente, pode fazer o mesmo. Na sociedade civil não estão só as ONGs, como a OMUNGA, a JPD, entre outras. Toda a sociedade civil devia se interessar pelo processo, porque é um processo em que Angola faz parte, e se Angola faz parte, todos devem fazer parte para entender o que é que realmente Angola está a fazer a nível desse sistema. Com esse mecanismo, consiste no diálogo construtivo entre os Estados, a sociedade civil e o Alto Comissariado de Direitos Humanos. Esses três órgãos estão sempre em comunicação, exatamente para permitir que esse exame não seja apenas na altura da revisão. As organizações da sociedade civil, os cidadãos independentes podem prestar informações ao Alto Comissariado. Nós temos a Alta Comissária para os Direitos Humanos, que é a Navi Pillay, ela já esteve em Angola uma vez. Então, isso tudo é para que haja uma interação também entre os Estados, o Alto Comissariado e a própria sociedade civil, e não esperar só a cada 4 anos. Então, todas as informações sobre o que Angola está a fazer também é monitorado ao longo dos 4 anos, não só pela sociedade civil angolana, mas também pelo próprio Alto Comissariado das Nações Unidas. Primeiro vou falar um pouco, esse processo tem 3 fases, ou melhor, 4 fases, ok? A primeira fase é a fase da elaboração do relatório, né? O relatório é considerado para a revisão, durante a revisão, né? A segunda fase é o diálogo interativo que há uma sessão em Genebra, onde são considerados os relatórios que foram elaborados na primeira fase, ok? Esses relatórios são apresentados na primeira fase, depois eles são considerados, porque há erros que cometem, há regras, se não estiverem de acordo, o relatório é devolvido, tem que se trabalhar, porque há procedimentos a se terem em conta na feitura do relatório, né? Depois disso, o Estado que está a ser revisado, não é, vai apresentar oralmente o relatório, que é o que está a acontecer hoje. Okay? Ele vai apresentar o relatório com todas as questões que ele tem e depois, na terceira fase, vamos ter a adoção final do conteúdo do relatório, né? Contendo já as recomendações feitas pelos Estados-membros do Conselho.
Ok. E a quarta fase, durante a redação dos relatórios, vão apresentar as recomendações, os Estados fazem recomendações também, o próprio Conselho, e depois o Estado vai decidir aceita ou não aceita. No ano passado, eu acho que o Estado angolano deve ter aceitado das 185 recomendações, 8 não foram aceitas. O resto do Estado angolano aceitou as recomendações, das quais a gente esteve a trabalhar durante esse tempo todo. Depois nós temos a quarta fase, que é a fase da implementação e também da preparação para voltar à próxima fase daqui a 4 anos. Então, essas são as fases que o próprio governo tem que seguir. Durante essa primeira fase, quando o Estado apresenta o relatório para ser considerado, nós temos também a possibilidade da sociedade civil, não só a nível da Angola, mas a nível da África, a nível internacional, de também fazer um relatório paralelo. A sociedade civil angolana fez um relatório paralelo que submeteu à apreciação do Comitê de Peritos em abril deste ano, que é o prazo que nós, 6 meses antes da Angola ser revista, o relatório deve entrar. Para além da sociedade civil angolana, mais 6 instituições apresentaram relatórios sobre a situação da Angola. Instituições como a Amnistia Internacional, Human Rights Watch, e até teve também uma apresentação de uma organização individual, porque há 2 formas de se apresentar um relatório paralelo do Estado de cada país. A sociedade civil pode fazer um relatório em conjunto com várias organizações e o documento pode ter 10 páginas, ou então uma organização individual pode fazer com apenas 5 páginas. Então várias pessoas podem contribuir durante esse processo. Se, por exemplo, as preocupações que nós temos nas nossas comunidades não são refletidas no relatório feito pelo governo, então nós temos a possibilidade de fazer o nosso próprio relatório, relatando aquilo que nós verificamos a nível das nossas comunidades ou no terreno onde nós trabalhamos. Bom, eu tenho um papel, na verdade a ideia era que vocês pudessem ter, eu vou deixar esse papel com a Umunga, se puder fotocopiar isso. Este documento foi feito pela Conectas, que é uma organização parceira nossa do Brasil, e que explica o passo a passo, não é, que nós podemos dar até chegar à fase da revisão de Angola. Quando se elaborou esse documento, foi exatamente tendo em conta que a maioria das pessoas não sabem o que se passa. Por exemplo, poucos angolanos sabem que Angola está a ser revista. Poucos angolanos sabem que Angola foi reeleita como membro permanente do Conselho das Nações Unidas. Então é importante que nós nos envolvamos no processo para ter consciência do em que Angola se está a meter e até que ponto que isso beneficia a sociedade civil. Como eu disse inicialmente, os mecanismos normalmente não funcionam com a rapidez que nós às vezes esperamos, com a urgência que nós queremos que nossos problemas sejam resolvidos. Mas eles funcionam, eles têm impactos políticos muito grandes. Não é, eu penso, conhecendo o nosso governo como todos nós conhecemos, Angola não se iria incluir num processo se realmente não fosse politicamente relevante para o país. Então, se é politicamente relevante pelo país, significa que é uma possibilidade que nós temos de fazer a advocacia a nível desse sistema, exatamente para falar dos problemas que existem a nível da sociedade angolana, e os problemas são vários. Quando nós elaboramos o nosso relatório, nós decidimos fazer um grupo de organizações, exatamente porque cada organização trabalha em áreas diferentes e não consegue cobrir absolutamente tudo. Então, no relatório que nós fizemos, você vai encontrar questões como o direito das mulheres, direito das crianças, direito dos idosos, direito das pessoas com deficiência. Todos os direitos possíveis que você pode imaginar estão naquele documento. Então, cada organização que trabalha em áreas diferentes vai trazer a sua informação e depois um pequeno grupo técnico vai elaborar conforme é solicitado.
E também não há um padrão, uma regra sobre como o documento deve estar. O que nós usamos Angola recebeu recomendações em 2010, então nós fomos examinando cada recomendação e fazendo monitoria do que o governo estava a fazer. Okay? Nós, por exemplo, uma das coisas que nós verificamos durante o trabalho que estávamos a fazer, uma das recomendações que foram feitas é que Angola ratificasse uma série de tratados. Por exemplo, o Tratado contra a Tortura, o Tratado contra todas as formas de discriminação racial. Angola ainda não tinha ratificado e foram recomendadas. Então, este ano, em janeiro e fevereiro, Angola esteve na sessão das Nações Unidas em Nova Iorque e ratificou 6 desses tratados. Então, isso é um ganho. Mas para nós sabermos disso, nós temos que monitorar. Okay? Temos que monitorar através da notícia na imprensa, solicitando informação a parceiros e a colegas, principalmente para os estudantes universitários. Isso é muito fundamental para aqueles que fazem direito mais ainda. Então, nós, a partir daí, quando vamos fazer o nosso relatório, obviamente nós vamos reconhecer os avanços que aconteceram, não é? Por exemplo, Angola ratificou este documento, Angola criou um plano nacional 2013-2017, que também podemos monitorar. Então, reconhecemos todos esses avanços, mas também fomos vendo outras questões. Por exemplo, os direitos econômicos, sociais e culturais em Angola são esquecidos praticamente, quando esses direitos estão incluídos no direito à saúde e acesso à saúde, acesso à justiça, acesso à educação, acesso a um ambiente saudável, acesso a saneamento básico. Eu quando falo sobre acesso ao saneamento básico, falo de forma muito triste e preocupante, porque em Luanda é muito triste. Então, são direitos também que nós temos, não são só os direitos civis e políticos. Okay? Então, nós falamos essencialmente sobre esses direitos, falamos do acesso à terra, falamos das demolições, famílias inteiras que foram desalojadas e que até hoje não foram compensadas de acordo com a lei, mesmo depois da resolução da própria Assembleia Nacional falando que essas pessoas deviam ser compensadas de acordo com a lei, até hoje isso não foi implementado na prática. Então, é uma série de direitos, né, que nós podemos monitorar, mas isso não, o que nós fazemos, na verdade, não é propriamente uma cobrança que a gente faz ao Estado, porque isso é responsabilidade do Estado, é dever do Estado, seja lá quem estiver no governo, quem estiver no poder, na altura da revisão da Angola, nós temos o direito de fazer isso, e quando a sociedade civil faz esse trabalho, faz de forma muito técnica, sem paixão, exatamente para se entender que nós estamos a defender direitos constitucionalmente garantidos, estamos a falar de direitos fundamentais e que são violados diariamente, de forma sistemática. Outra questão que nós abordamos no nosso relatório foi a privação do direito de manifestação, do direito de reunião e manifestação. Em Angola, nós sabemos que é constitucionalmente garantido que todo cidadão angolano, insatisfeito com qualquer situação ou satisfeito, pode se manifestar e não necessita de autorização do governo para o fazer. A lei é clara. Quando falo disso, estou a falar da lei das associações e estou a falar da lei constitucional. Mas, infelizmente, na prática, o que nós verificamos é uma violação crassa da Constituição. Então, um cidadão tem o direito de reclamar, de dizer que esse direito é violado. Por quê? Porque em Angola, para além de nós termos uma Constituição da República aprovada em 2010, para além de nós termos uma lei das associações que é clara quanto a esse direito, Angola ratificou vários tratados internacionais. Então, nós podemos fazer isso. Podemos escrever no nosso relatório que isso, obviamente, que você tem que ter factos, e os factos devem ser reais. Você, quando vai fazer um relatório, quando você vai fazer uma denúncia, tem que ser com base em factos reais, porque você está a lidar com uma instituição séria. E esta instituição vai ter cuidado de verificar o que você falou. Aquilo é um comitê de perito, não é um comitê de amadores, que recebe qualquer informação e fica sentado, não. Eles verificam as informações, eles visitam os países para fazer visitas de constatações, exatamente para quando eles fizerem uma recomendação ou quando chamarem a atenção do governo angolano,
estão conscientes que realmente aquele direito foi violado e existem provas. E nós temos provas. Isaías Cassúrio e Alves Camuludo foram assassinados. Até hoje o corpo deles nós não sabemos onde foi, porque estavam a reclamar que, como antigos combatentes, não recebiam os seus salários, que alguém estava a embolsar os seus salários. É um direito legítimo, porque toda a gente, todos nós que trabalhamos e temos família, sacrificamos a nossa vida, nós esperamos ter um retorno. Então, por que eu não posso ter? Se não puder ter, eu vou reclamar o direito à greve. Os professores do Simprof na Willa foram maltratados, foram detidos ilegalmente, foram atirados em zonas longínquas. Isso acontece de forma sistemática. Aqui, no início de outubro, no dia 2, não é? Aconteceu uma outra manifestação, a mesma coisa. Então, aqui há um problema muito sério que nós precisamos de começar a olhar. Então, se a nível interno não conseguimos resolver esses problemas, nós temos a nível internacional. Temos a Comissão Africana, que é um sistema regional, que também funciona mais ou menos como o Conselho das Nações Unidas, e temos o Conselho das Nações Unidas. Só por isso é que Angola está lá. Hoje o Ministro das Relações Exteriores e o Ministro da Justiça e Direitos Humanos vão sentar e prestar contas ao Conselho das Nações Unidas. Então, isso é um processo muito sério, que nós todos angolanos devemos levar em conta, não apenas as organizações de direitos humanos. Para além desses direitos, nós falamos também dos direitos das mulheres. Há muita violência contra a mulher. As mulheres são abusadas diariamente. Para além de não haver igualdade de salário, igualdade de trabalho, igualdade no poder, também há violência doméstica que acontece com muita frequência. E hoje, cada dia que passa, por exemplo, se nós visitarmos uma prisão, nós vamos verificar que a maior parte dos crimes cometidos por mulheres são homicídios involuntários em função de ter sofrido algum tipo de violência por parte do seu esposo. Então, isso também é um problema que nós entendemos que devia ser falado. Outra questão é a liberdade de imprensa, a liberdade de informação. Acho que todos nós sabemos como funciona. Em Luanda há uma certa abertura, né? E nas províncias é bem pior que eu sei, pelos nossos parceiros, também pelas visitas que nós efetuamos. E hoje em dia em Luanda, praticamente, a nível da imprensa, tanto escrita como falada, a sociedade civil não tem espaço nenhum. Vai acontecendo, nós usamos as redes sociais, ou vamos criar os nossos boletins, ou jornais mensais, para falar sobre as constatações que nós fazemos na realização dos nossos trabalhos. A Rádio Eclésia fechou com todos os programas de rádio que eram realizados pela sociedade civil. Nós não temos espaço no Jornal da Angola, muito menos na televisão pública da Angola. Os jornais privados, alguns vão fazendo alguma coisa timidamente, mas o que fazíamos há 2, 3 anos atrás, hoje já não conseguimos fazer. E mesmo nas atividades, é muito mais fácil eu ser convidada para falar na Rádio Despertar do que na Rádio Nacional. Mas eu sou angolana e queria poder falar também na Rádio Nacional, porque o que eu vou falar interessa a todos os angolanos. Mas ainda continuamos a ter este problema. Mas Angola é signatária da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. Angola tem uma lei de imprensa, Angola tem uma Constituição, mas infelizmente, na prática, esses direitos continuam a ser sistematicamente violados. Outra questão que nós demos algum ênfase foi a violência policial. Os abusos, os maus tratos e a tortura que os manifestantes sofrem, a forma arbitrária como os jornalistas são processados porque falam a verdade, né? Aparentemente. E também falamos principalmente sobre a repressão e a criminalização do trabalho dos defensores de direitos humanos e também, até certo ponto, dos jornalistas. Isso é um problema que já foi identificado mesmo a nível da Comissão Africana. Angola recebeu várias recomendações em 2010 sobre a necessidade de começar a respeitar as leis internas e também os tratados internacionais que Angola ratificou, que Angola seja parte. Bom, em suma,
é mais ou menos isso que o nosso relatório fala, e depois esse relatório é traduzido em várias línguas. Infelizmente, as línguas faladas a nível do Conselho são inglês, francês e espanhol. Tivemos que traduzir para inglês e francês e enviamos o documento. Depois disso, vários colegas nossos estiveram em Genebra. A sessão interativa que eu falei há pouco também acontece com a sociedade civil. A sociedade civil tem a possibilidade de ir a Genebra durante uma semana e trabalhar. Para além de trabalhar, também fazer lobbying a nível dos vários estados e também tentar diálogo, porque muitas vezes acontece quando estamos nesses sistemas, nós também temos encontros com o nosso próprio governo. O ideal seria que nós fizéssemos parte da elaboração do relatório dos governos, mas como eu já disse, infelizmente não tem estado a acontecer. Mas mesmo que a gente faça parte do processo do relatório do governo, ainda assim nós temos a possibilidade de fazer um relatório paralelo, porque, vou repetir mais uma vez, é quase impossível um Estado colocar a informação prestada pela sociedade civil exatamente como a sociedade civil apresenta. Neste caso, nós temos essa possibilidade de poder apresentar a nossa visão sobre a situação. Bom, basicamente isso é o que eu tinha para dizer. Eu não sei se o Zeto tem mais alguma coisa em mente. E caso vocês tenham perguntas para fazer, eu vou estar aqui para responder. Mas antes disso, eu vou falar um pouco dos desafios que nós temos, né? Bom, os desafios que nós temos são vários, a nível da sociedade civil e a nível do próprio Estado também. E eu vou falar das duas para que me entendam que os desafios que se enfrentam a nível não são só a nível do governo, a nível da própria sociedade civil também nós ainda enfrentamos vários desafios. Um dos desafios é o tempo de consulta que nós temos. Como vocês sabem, nós não temos tantos recursos como os Estados têm. Então, nós temos as nossas limitações. Nós dependemos de fundos para fazer todo tipo de consulta, todo tipo de pesquisa, para que tenhamos informações credíveis para elaborar os nossos relatórios. Isso para nós ainda é um desafio e nós temos estado a trabalhar para ultrapassar isso, mas ainda é um desafio para nós, não é? Outra coisa é a falta de clareza, não é? Não há uma definição clara de qual é a responsabilidade e qual é o papel das ONGs. Por exemplo, a nível da Comissão Africana, a sociedade civil pode participar nas sessões e fazer declarações públicas, ok? Isso, e muitas vezes fala-se que o sistema africano é um pouquinho mais inovador comparativamente ao sistema interamericano, então ao sistema ONU. Então, não está muito claro, não é, na resolução feita quando da criação desse diálogo interativo, de quais são as responsabilidades e o papel da sociedade civil, além da apresentação do relatório. Nós gostaríamos de poder fazer mais e de poder ter um papel mais ativo, né? Outra coisa é o limite das páginas. Achamos que 10 páginas é muito pouco para tanta informação que nós temos. Então, muitas vezes o que nós temos que fazer é reduzir o máximo, ser o mais sintéticos e muitas vezes perdem-se informações pelo meio. Então, isso para nós também é um desafio. E depois, a representatividade na altura do processo de consulta, não é? Normalmente, não sabemos quem deve participar, como, por exemplo, promovendo o acesso à informação em recursos humanos e financeiros, não sabemos. Em países grandes ou estados federativos, esse desafio ainda é maior. Por exemplo, a Nigéria. A Nigéria é um estado federativo e o processo de consulta é muito mais complicado, muito mais difícil. Mas mesmo para nós aqui em Angola,
também continuam a ser um problema. Isso é preciso ser também um pouquinho clarificado. E nós, nos diálogos que vamos tendo com o Conselho das Nações Unidas e com o Alto Comissariado, nós também falamos sobre esses desafios. Porque da mesma forma que deram um passo para a criação da revisão periódica universal, podem ser dados outros passos para melhorar a participação da sociedade civil nesse processo. Alguns países não têm nenhum tipo de consulta, não há. Há países em que não acontece. Esse comitê não vai, não faz consulta, o próprio Estado não vai a todas as províncias fazer consultas, não se faz. A recusa dos Estados, não é, de algumas recomendações. Por que os Estados têm que recusar recomendações? Nós achamos que não devia ser assim. Todas as recomendações deviam ser mandatórias. A nível da Comissão Africana o Estado não pode recusar recomendações. Todas as recomendações feitas, o Estado deve aceitar. Mas a nível da Comissão Africana, quem faz as recomendações é a própria Comissão, não são os outros Estados. E depois outra coisa é a discrepância entre a realidade e o que o Estado, a ser revisto, publica e fala no seu próprio discurso. Quando nós ouvimos um representante de Angola falar a nível internacional, nós pensamos que estamos a falar de dois países diferentes. E é incrível. Há uma discrepância muito grande entre o relatório da sociedade civil e o relatório do governo, exatamente por causa desse problema. Os relatórios que os Estados apresentam normalmente são muito pouco reais. Falam muito de boas práticas, falam muito que fizemos, que somos solidários, que apoiamos, que tudo, mas ele não explica, por exemplo, em relação à violação do direito de manifestação, verificamos este e aquele problema e nós estamos a fazer isto e aquilo para responder o problema. Devia ser assim, mas não acontece. Acontece um baralhar de discursos que confunde mais as pessoas que olham para os dois relatórios e perguntam, mas afinal, o que é que se passa aqui? Há um problema. Por exemplo, ontem, dia 29, a sociedade civil organizou debates em Genebra sobre a situação de Angola, no sentido de fazer pressão. Ao mesmo tempo, Angola, o governo, abriu uma exposição sobre a potencialidade de Angola nas questões de desenvolvimento e crescimento económico, na altura em que também vai ser revista. Então, é um bom espaço de que cada um utiliza as suas ferramentas para tentar convencer sobre as diferentes situações. Portanto, sem haver... Outra coisa que é importante é que não pode haver linguagem agressiva. Portanto, toda a linguagem tem que ser propositivo, não é? No sentido de construção. Da primeira vez que nós tivemos, uma das questões foi precisamente termos um encontro, uma audiência com o embaixador de Angola em Genebra, termos encontros, portanto, com o pessoal que estava da delegação que estava de Angola a representar o governo de Angola na sessão. Este ano houve uma questão diferente, portanto, houve uma pré-sessão. Na primeira vez nós não tivemos a possibilidade de participar na pré-sessão, mas este ano houve uma pré-sessão para a participação de organizações da sociedade civil. E, obviamente, que além de representantes do nosso grupo, tiveram lá dois, da Fordu e da Plataforma da Mulher em Ação, acho eu, tiveram também duas organizações internacionais, portanto, duas organizações africanas, uma delas de jornalistas, que apresentou também um relatório sobre a situação de jornalistas em Angola, e uma outra organização que agora não estou a me lembrar. Então é um processo bastante dinâmico, não é? Então acho que este é o aspecto importante. Primeiro queria parabenizar aqui a senhora Maria Lúcia, não sei se posso chamar assim, e também a organização que patrocina este tipo de atividades. Então, eu queria fazer algumas perguntas. Portanto, a primeira, sei que, pelo menos foi dito aqui, que vocês são observadores, acho que é isso, né, da Comissão de Direitos Humanos da União Africana. Portanto, a JPD e ao MUNGA, assim estou. Eu gostaria de saber como é que se chega lá. É só crer ou há critérios estipulados para se chegar lá? Se há, gostaria que fossem partilhados aqui conosco.
Depois gostaria também de perguntar à Maria Lúcia qual é a sua opinião em termos de direitos humanos. Como é que nós estamos hoje e como é que estávamos pelo menos há 4 anos, que seria o período em que Angola, digamos, portanto, esse processo de monitoria, de avaliação são de 4 anos, né? Quer dizer que começou em 2010. Portanto, como é que estávamos em 2010 e como estamos hoje, na vossa opinião, enquanto observadores de direitos humanos? Mais uma pergunta, acho que falou que o governo angolano não teria aceito reconhecer 8 recomendações desse. Não aceitou. Poderia partilhar connosco quais são essas 8, se for possível? Outra pergunta era saber se estes relatórios, tanto da sociedade civil e, segundo o meu amigo Malapindela, diz que estão 18 organizações angolanas, né, lá a representar a sociedade civil. É possível nós poder ter acesso não só ao relatório da sociedade civil, mas também do relatório angolano, para estarmos por dentro das questões, né? Temos também a nossa visão. E para terminar, por que não vocês têm um grupo de monitoria dos direitos humanos? Não é possível, e segundo o Zé Todo disse agora, que estão juntos em Genebra, então estão juntos, por que não adotar ali um mecanismo de verificação, de monitoria entre o governo, durante um determinado período, juntam-se, sentam e dizem, olha, este processo não está a correr bem por esta ou aquela situação, juntar e tentar buscar formas de entendimento. Não será possível isso, estão muito longe um do outro. Gostaria que isto acontecesse para que, e como são coisas que estão na lei, não são invenções de ninguém, nem são caprichos do A nem do B, estão lá para serem cumpridos, por que não? Então, estas eram as minhas contribuições. Eu escutei até também, quero da mesma forma parabenizar a disponibilidade para refletir conosco sobre questões relacionadas com os direitos das pessoas, inclusive os direitos fundamentais das pessoas. Entre tudo aquilo que disse, uma parte que eu concordo, certamente uma outra parte, não é que concordo, mas questiona-me, às vezes, a irreverência de organizações da sociedade civil. E a minha questão levanta-se ou coloca-se um pouco próxima da pessoa que me antecedeu. Qual é a legitimidade, o quadro das competências, como é que estas organizações se arrogam no direito de falar em nome da sociedade civil se elas nunca foram democraticamente eleitas, democraticamente escolhidas. A sociedade civil somos todos, são as pessoas que vivem neste país, são os angolanos. Portanto, os angolanos escolheram, sufragiaram as instituições próprias, o Estado, não é? A presidência da República, o Parlamento, bem, são órgãos que foram democraticamente eleitos e esses têm o consentimento, representam, e quando falam nas Nações Unidas, falam em nome do povo angolano, em nome da nação, com toda a legitimidade, não é? Portanto, obedeceram a todos os critérios e procedimentos legítimos instituídos pelo Estado e pela Constituição, são reconhecidos pela comunidade internacional. E depois vem uma associaçãozinha, um grupo, não é, de um conjunto de pessoas que têm uma iniciativa louvável, que reconhecemos e que dizem que também representam o povo e agora querem fiscalizar a atividade e as ações destes órgãos que são legítimos. Por um lado. Por outro lado, não é, gostaria de talvez esclarecer um bocadinho a questão da restrição dos direitos e mais concretamente relativa, mais concretamente a questão dos direitos sobre a liberdade, não é?
a liberdade de manifestação. Como diz de forma clara, a Constituição é clara, não é? Relativamente a isso. Mas a Constituição não tem só um preceito, tem dois. Está bem? Portanto, de um modo geral, a Constituição permite e garante, reconhece. Aliás, não há outra Constituição tão benévola como a nossa. A Constituição angolana, eu até digo, essa Constituição é a Constituição do paraíso. Porque, na realidade, reconhece aos cidadãos direitos que, se ao exigirmos, o Estado não se consegue dar. Mas, de qualquer forma, é um bom princípio, é um bom preceito. O que digo é que, apesar de ela referir-se ao direito de reunião e de manifestação, ela, em segunda instância, remete para a lei a definição dos termos concretos das condições em que se vão realizar as tais reuniões e manifestações. Bem, na reunião e manifestação, não se deve atender apenas ao direito do interessado na reunião, deve também atender-se ao direito dos outros cidadãos. Bem, em algumas circunstâncias vimos que a organização, a instituição que representa, está muito interessada com o respeito pelos direitos das pessoas. Mas, noutras circunstâncias, parece que vemos que não quer respeitar mais. Está a ver? Portanto, quem quiser sair à rua e partir, e falar, e fazer o que quiser, que saia e que faça. Bem, então onde está o direito das outras pessoas? Eu que não estou na manifestação, não tenho o direito ao silêncio, o direito à segurança. Está a ver? Portanto, eu penso que deve haver um conjunto de mecanismos que acautelem o direito daqueles que não estão interessados em fazer a manifestação. Agora, os que tiverem que fazer a manifestação devem fazer debaixo, segundo algumas regras. E por isso mesmo é necessário regulamentar. A regulamentação relativamente a essa questão é clara, e nós vimos dizer que quando estamos a regulamentar, estamos a sentir que há restrição do exercício do direito consagrado pela Constituição. Bem, era mais ou menos essa reflexão que eu queria fazer. Não quero monopolizar, a palestrante é o centro das atenções de você. Eu agradeço imenso a sua colaboração, a sua participação, não é? Muito obrigado. Vamos aguardar então, professor. Obrigado. Aqui. Sim. A leitora disse que a sociedade civil, as organizações da sociedade civil em Angola estão sem espaço, seja na mídia, seja nos espaços públicos, mas, como já avançou aqui o Dr. Branco Lima, conseguem espaço dentro dos mecanismos institucionais de diálogo e concertação social no exterior. Agora, será que internamente o Estado angolano também não tem alguns fóruns, alguns mecanismos institucionais para que se exponham estudos dessa natureza, relatórios dessa natureza? E se existem, quais são? Por que as organizações não fazem? Quais são as respostas que têm tido por parte do Estado para não aceitação desse diálogo entre o poder público e as organizações da sociedade civil? Porque pareceu-me que foi isso que a professora disse, a cidade está fechada, seja os jornais, a televisão, seja as instituições públicas, não se abrem para ouvir as preocupações das organizações da sociedade civil. Eu acho que, e depois o que acontece? Exteriormente, há essa facilidade. E como nós sabemos, geralmente de fora, as organizações internacionais, elas não dominam a realidade do país, não dominam a conjuntura. E as coisas podem ser mal interpretadas lá fora, em vez de ter implicância na própria realidade interna do país. E a história da Angola já nos prova que sempre que o exterior tentou fazer alguma condição interna, as coisas correram mal. Sempre a solução buscada pelos angolanos foi a mais acertada. Então, quais são os mecanismos institucionais internos do Estado, que a sociedade angolana e que as organizações da sociedade angolana têm para estabelecer uma plataforma de concertação social e para a exposição de relatórios dessa natureza que foi apresentado em Genebra? Eu vou começar por dizer uma coisa. A democracia não é um evento, a democracia é um processo. E Angola está no processo de democracia. E tudo o que está a acontecer em Angola faz parte desse processo, sem excluir ninguém. Mas eu vou ler o artigo 52º da Constituição, que fala sobre a participação na vida pública. O número 1 diz o seguinte: todo cidadão tem o direito de participar na vida política e na direção dos assuntos públicos.
diretamente ou por intermédio de representantes livremente eleitos, e de ser informado sobre os atos do Estado e a gestão dos assuntos públicos nos termos da Constituição e da lei. E o número 2 diz: todo cidadão tem o dever de cumprir e respeitar as leis, de obedecer às ordens das autoridades legítimas dadas nos termos da Constituição e da lei, e no respeito pelos direitos, liberdades e garantias fundamentais. Aqui é simples. E eu sempre que falei, tive cuidado de dizer que todo o processo que é feito é com base na lei. Ora, vejamos. A nível interno, todo cidadão angolano tem direito de individualmente ou coletivamente, fazer essa participação na vida política e na vida pública do país. E é assim que surgem as associações. Está previsto na lei angolana. Ainda não vou falar do sistema internacional. Está previsto na lei que todo cidadão tem esse direito. E há pouco eu falava, não são só as organizações que podem participar no processo de revisão periódica. A sociedade civil também. Isso porque eu estou consciente, estamos conscientes de que da sociedade civil fazem parte as associações, as ONGs, as igrejas. Todo cidadão angolano faz parte da sociedade civil. Então, todos devem participar. Ora, como é que nós chegamos ao ponto de fazer? Do mesmo jeito que foi criado um mecanismo para permitir que os Estados vão lá e apresentem um relatório de progresso na defesa dos direitos humanos, a sociedade civil também tem espaço. E Angola, ratificando um tratado das Nações Unidas, deixou aberta a possibilidade das ONGs também o fazerem. Nenhum Estado oferece de bandeja ou numa bandeja de prata os direitos aos cidadãos. Os cidadãos têm que ir atrás dos seus direitos, isso está claro. E quem ainda não percebeu isso, eu tenho muita pena. Todo cidadão tem o direito de lutar pelos seus direitos, nos termos da lei. Tão simples quanto isso. Tudo o que eu falei, tudo o que eu disse, é um processo que é seguido a partir das leis internas até os tratados internacionais de que Angola seja parte. A criação do Conselho foi para examinar os Estados. E para examinar um Estado, você precisa de ter várias opiniões. E é dessa forma que acontece a participação da sociedade civil. Nós participamos apresentando a nossa visão com base em informações que nós obtemos no terreno. Okay? O governo também é ouvido lá. Foi legitimamente eleito pelo povo angolano. Ele tem a palavra para dizer. Isto é o que nós estamos a fazer. Isto é o que nós já estamos a fazer. Mas nós também temos o direito de ir lá e dizer que as coisas não estão a acontecer bem assim. E por isso é que há esse espaço. Não teríamos ido se não fosse um espaço legítimo. A nível da Comissão Africana, o processo é o mesmo. O governo angolano está de parte da Carta Africana. A União Africana criou a Comissão Africana exatamente com o mandato de proteger e defender os direitos humanos. E esse mandato é realizado com a participação assídua da sociedade civil, porque a Comissão não tem a possibilidade de obter todas as informações. Deve saber que a Comissão faz visitas aos países. O próprio Conselho, a alta comissária das Nações Unidas veio para cá. Ela reuniu com o governo, reuniu com a sociedade civil, reuniu com as organizações com o estatuto de observador. Exatamente porque ela quer saber exatamente o que é que se passa. Venhamos e convenhamos. É uma coisa simples, falando da nossa família. A visão do pai e da mãe sobre uma situação é completamente da visão do filho. Então, o que é feito? Vamos ser democráticos, ninguém sofre, porque ninguém quer sofrer, não é? Então, os pais vão equilibrar, de forma a que haja uma democracia dentro da família, mas sempre deixando claro que eu sou o pai, eu é que vou permitir isto e determinadas coisas. Então, o processo é simples. É claro que existem mecanismos internos, vou já responder às duas perguntas.
Eu falei, por exemplo, quando nós elaboramos o nosso relatório, nós falamos dos avanços. E eu trouxe, inclusive, um documento falando dos avanços, das coisas que aconteceram. Nós não podemos... Porque nós fazemos uma monitoria do que é feito e do que não é feito. E nós reportamos o que é feito e o que não é feito. Ok? Nós somos justos. Porque nós não queremos ter 2 pesos e 2 medidas. Ok? Então, se é monitoria, você tem que apresentar tudo. Por isso é que eu disse que todas as informações que nós levamos são averiguadas, com visitas de constatações, com informações obtidas através de outros órgãos. A situação dos direitos humanos em Angola piorou. Se eu for fazer uma análise de há 5 anos atrás, a situação estava muito melhor. Muito melhor. A situação fechou-se depois da aprovação da Constituição e da eleição. Completamente. E se nós fizermos uma análise em conjunto, nós vamos perceber isso. É só perceber o que aconteceu com vários jornais, o que aconteceu com a Rádio Eclésia. A Rádio Eclésia, para além de não conseguir expandir a rádio, limitou o espaço. Neste momento, a única rádio que faz um debate, recebe qualquer pessoa para falar de qualquer coisa é a Rádio Despertar. E não está certo. Devia ser a Rádio Nacional. E a reclamação que nós fazemos é legítima. Não precisa de ser mágico. Basta ouvir os programas, ouvir o que se diz, ouvir quem fala, para você fazer um relatório, uma análise sobre a situação. E nós temos que ser sinceros conosco mesmo. Eu sou apartidária, nunca militei em nenhum partido político. Eu votei apenas uma vez na minha vida, que foi em 2012. Entretanto, eu tenho a capacidade de fazer essa análise e criticar. Quando eu falava dos desafios a nível da sociedade civil, também temos desafios, mas temos que analisar de forma plana, não é? Para que estejamos todos no mesmo barco. A situação não melhorou por quê? Porque anteriormente havia muito mais liberdade para manifestação. E quando eu falo de manifestação, já respondendo também ao Sr. Brancolino, é manifestação nos termos da lei. Quando nós escrevemos a um governo provincial para dizer que vamos nos manifestar, é para ele providenciar segurança para nós. Exatamente. Porque nós vamos fazer manifestações e há muitas coisas que podem acontecer. Está aí a Polícia Nacional para proteger as pessoas. E volto a dizer, uma manifestação nos termos da lei. Ok? E vou agora voltar, terminando já com a parte dos mecanismos internos. Há 2 anos, desde que Angola foi revista a nível da Comissão Africana, foi a primeira vez que Angola foi revista em quase 20 anos, a nível da Comissão Africana. Porque as organizações começaram a participar mais, então havia necessidade do Estado também estar lá mais vezes. Angola foi revista, apresentou o relatório, recebeu as recomendações e, obviamente, nós monitoramos as recomendações. Depois desse processo, o governo decidiu abrir um diálogo interativo, porque o governo mencionava no relatório que teve a participação da sociedade civil, mas as organizações que têm o estatuto de observador não participaram. Então a comissão questionou. Quando voltamos para cá, fizemos um encontro e temos estado a discutir. Por exemplo, o governo realizou um encontro para falar sobre a revisão periódica universal, onde falaram qual era o papel do governo, o que acontece, o que não acontece, com a sociedade civil toda. Isso antes não acontecia. Então, estamos a dar passos. Várias organizações da sociedade civil têm parceria com o governo. Por exemplo, a associação com a qual eu trabalho tem uma parceria com o Ministério do Interior desde 2000. Trabalhamos na monitoria das detenções ilegais, a situação de habitabilidade nas prisões, mas também damos formação às guardas prisionais e à polícia para saberem como deve ser tratado um cidadão. Então, houve a possibilidade de fazer essa parceria exatamente porque havia um entendimento que há um problema. E esse problema precisa de ser resolvido. E a abertura de trabalhar com a sociedade civil é um ganho, sim senhor, é uma coisa que nós mencionamos nos diálogos que nós temos a nível internacional. Quando eu
quando eu falo dos problemas internos que Angola tem, não é só a nível do governo. Porque eu, como cidadão, eu não posso achar que o governo, que as pessoas que estão no governo são deuses, são pessoas como nós, e são passíveis de erros, de cometer erros como nós. Então, eu, para cobrar determinada coisa de um governante, eu tenho que ter um comportamento exemplar. Eu não posso estar a fazer o que eu bem entender aos meus concidadãos, eu faço coisas que não devem ser, e depois esperar que o meu governo tenha um comportamento diferente. Não. O problema é geral. Todo angolano deve participar na vida ativa do país, na vida política, mas também ele tem que estar preparado para se sacrificar, preparado para aceitar determinadas coisas. Okay? Esse diálogo existe e tem estado a acontecer. Mas esse diálogo não vai resolver o problema, não é esse diálogo que vai resolver o problema. Angola estar examinada tem um impacto muito grande. Angola sabe que precisa de resolver problemas. Por isso é que aceita ser examinada. Angola não iria apresentar um relatório se achasse que está tudo perfeito. Não iria. Então, pronto, é um processo que todos nós... E eu entendo a preocupação quanto à imagem do governo lá fora. A imagem do governo é a mesma. Muitas das informações que nós prestamos, essas pessoas já as têm. É apenas confirmação. Hoje em dia, com as redes sociais, é muito fácil aceder à informação sobre qualquer país. Então, nós gostamos e amamos Angola como qualquer angolano, mas queremos que cada cidadão angolano tenha a possibilidade de ter uma casa, ter acesso à água, à saúde, todos os direitos que estão constitucionalmente garantidos. Das recomendações. Bom, as 8 recomendações, a única recomendação que eu sei que Angola não aceitou, porque nós trabalhamos muito nessa recomendação, acho que foi a recomendação, o protocolo adicional ao protocolo dos direitos civis e políticos, a ratificação. Então, assim, o Estado angolano também, nós às vezes podemos dizer, o Estado se mete em tudo, faz tudo. O Estado angolano também tem a possibilidade de analisar, tem que ter a possibilidade de analisar se realmente isso interessa, se não interessa, até que ponto que isso é um benefício para o país. Então, esse processo tem que acontecer. Por isso é que eu dizia, a democracia não aconteceu em Angola, não aconteceu em África, não aconteceu em qualquer parte do mundo. É um processo que nós todos temos que participar. Não é uma coisa que vai chegar e cair aqui. Cheguei, sou a democracia. É mentira. Não é real isso. Então, fique descansado. Existe esse diálogo, existe esse trabalho, mas é um trabalho longo. Angola teve muitos problemas atrás, que estão agora a ser refletidos. E nós temos que trabalhar todos esses problemas e chegar aonde é o ideal, mas não podemos ficar parados à espera e achar que o que está a ser feito já é o ideal. A nível falava da monitoria, né? Porque esse grupo de monitoria já trabalha e já é reconhecido. Quando o governo tem, por exemplo, não sei se o CIERD, que é a comissão criada para elaborar relatórios, sempre que há alguma questão, por exemplo, durante a realização da sessão da Comissão Africana, nós trabalhamos juntos na questão da aquisição de visto de colegas vindos do estrangeiro, em relação à escolha do local. O governo providenciou o local para o encontro da sociedade civil, providenciou o transporte, nós trabalhamos juntos nesse processo. Então, isso está acontecendo, só que vai levar tempo para que se torne mesmo uma prática. E essa legitimidade foi nos dada pelo próprio Estado e pela Constituição, antes dos organismos internacionais. Então, os espaços que se criam, eles estão abertos para os Estados, para os governos eleitos, não é? Mas também estão abertos para o cidadão que elegeu, porque quem elegeu não pode ficar em casa sentado à espera que o que ele pediu seja resolvido, exatamente porque estamos a lidar com seres humanos e nós sabemos o que um ser humano é capaz. A Comissão Africana, né, a própria Carta Africana, quando ela foi elaborada, houve participação de uma organização de direitos humanos que foi a Associação Internacional de Juristas, exatamente por causa da importância.
Então, a Comissão tem um procedimento, né, tem critérios para que as organizações devem cumprir para obter o estatuto de observador. Há uma série de informações que tem que mandar, se é legal, de onde vêm os fundos, se faz auditoria, qual é a relação com o governo, tudo isso é feito. Depois da organização apresentar esses documentos todos, dizer que cumpriu com todos esses procedimentos, aí sim é dado o estatuto à organização. Então há um procedimento que é seguido tanto a nível da Comissão Africana como a nível do Conselho de Direitos Humanos. Okay? Porque o próprio Estado também, para entrar, é revisto, tem que cumprir com requisitos, é igual. É claro que a nível dos Estados é uma outra questão, mas normalmente essas organizações têm um estatuto de observador junto do Conselho ou então da Comissão Africana. Por exemplo, eu citei anteriormente que, para além da sociedade civil angolana, para além das organizações da sociedade civil angolana, também outras organizações já apresentaram, organizações internacionais, que também fazem o seu trabalho, né? Vêm para aqui, fazem relatórios e apresentaram também o seu relatório. O processo é o mesmo. O meu companheiro falou, fez a pergunta sobre os requisitos. Agora só gostaria de saber quais são os benefícios que as organizações têm, as oportunidades, sendo elas membros da Comissão Africana para os Direitos Humanos. Para além de poder fazer relatórios e apresentar casos a nível da Comissão e do Conselho, as organizações podem falar nas sessões públicas. Como vocês sabem, há sessões públicas em que estão os Estados, várias instituições e organizações da sociedade civil. Nós podemos falar publicamente, dizer, em vez de apresentar um relatório, apresentar uma espécie de discurso de 3 minutos. E também nós interagimos muito com a Comissão e com os comissários. Podemos convidar para vir para os nossos países, nós podemos participar nas sessões públicas. Esses são os benefícios que as organizações ganham. Não há nada por aí além. É só a possibilidade de você falar sobre os problemas que afetam o teu país, não é? E obviamente o Zé mencionou uma coisa quando ele falou que nas apresentações, nos relatórios, nas declarações, não pode ter palavras ofensivas, tem que ter um certo padrão, tem que se dirigir aos órgãos e quando você fala do Estado ou dos governantes, você não pode chamar nomes, não pode dizer... Enfim, tem que ser de forma respeitosa e educada, porque afinal estamos a falar dos nossos Estados e estamos a nos dirigir para uma comissão que é um órgão da União Africana. Então isso também é uma regra que as organizações devem seguir. E há regras, por exemplo, se você não apresenta relatórios, não tem que apresentar relatórios de 2 em 2 anos, relatórios de atividade, relatórios de auditoria. Se não apresentar, suspende-se o estatuto.